total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Meus caros irmãos e irmãs, é com alegria que nós estamos dando início ao programa Amor à Vida. Gostamos de nos programar, porque o próprio programa vai dizer: programe-se para amar. Como assim? O que você está falando, né, Paulo? Eu poderia dizer, vamos pensar que eu posso me programar também para amar. E principalmente quando eu creio na vida, eu posso dizer, quero me estar cada vez mais preparado para viver a vida que a vida propõe. Olha que coisa redundante, mas é significativa. A vida que a vida me propõe. O que eu estou precisando? Viver. Viver com amor, viver com intensidade, viver com carinho, não ter medo dos problemas, das dificuldades e sempre acreditar que quando a gente crê e quando a gente ama, a gente nasceu para ser uma solução e não um problema. Tem muita gente que nasceu para ser problema porque ainda não se identificou. Está como que vivendo, mas não no caminho. Nesse caminho que conduz à vida, nesse caminho que conduz sempre a solucionar os problemas que a vida vai propondo. A gente sempre dizia, desde o início do primeiro programa que a gente falava e que estava no ar, dizendo que a solução está sempre dentro do problema, nunca fora do problema. Porque se a gente vive fugindo da realidade, se a gente foge das dificuldades, é sinal que eu estou fugindo da solução que eu estou enfrentando. O problema pode existir? Pode. Pode ser fruto de uma imaginação, fruto de uma realidade, mas eu estou aqui para enfrentar a realidade. E enfrentar a realidade com amor, e com destemor, e com carinho, com dedicação é muito mais fácil. E com certeza a gente se torna um vencedor. Então, amor à vida, amar a vida, é gostar daquilo que nós somos. A vida é feita de perguntas, vai dizer o Maurice Blanchot, mas perguntas coerentes, não feitas de respostas evasivas, mentirosas, mas perguntas que eu devo perguntar. Eu não devo perguntar por que eu nasci em Votorantim, por que eu estou aqui. Eu acho que é interessante, por que nasci aqui? Bem, nasci aqui. Mas por que eu não nasci nos Estados Unidos? Por que eu não nasci na África? Não sei. Não faça pergunta que você não vai ter resposta. Se você nasceu aqui, aqui você deve florir. Você deve florir aonde você coloca, onde colocam você. Isto é, nenhuma das dificuldades, nenhum problema pode nos impedir de poder viver a vida a qual você é chamado a viver. Agora, você pode perguntar, mas eu não queria esse pai, não queria essa mãe. Eu acho que aí começa a fazer umas perguntas mais difíceis. Agora, por que eu tenho esse pai, por que eu tenho essa mãe? Porque quero amá-los, porque quero viver com eles, quero formar uma família, quero ser uma resposta, quero ser uma solução, quero viver a vida com amor e carinho e dedicação. Nada melhor do que a gente começar a nossa tarde fazendo uma reflexão da palavra do dia de hoje, narrada pelo evangelista Lucas no capítulo 21, que diz assim, olha: como lhe chamassem a atenção para a construção do templo feito de belas pedras e recamado de ricos donativos, Jesus disse: dias virão em que dessas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então o interrogaram: mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá para saber-se que isso vai cumprir? Jesus respondeu: vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvides falar de guerras, de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Disse-lhes também: irão levantar-se nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos
fenômenos espantosos no céu. Então, essa é a palavra que salva, porque ela vem em socorro da nossa fraqueza e nos faz pensar e refletir. Lógico que nós estamos diante de uma leitura apocalíptica, de uma leitura de revelação, de uma leitura um tanto para a parousia, para os finais dos tempos, e não sabemos quando serão os finais dos tempos, não devemos estar preocupados, mas enquanto estamos aqui, devemos perceber que certas coisas irão acontecer. Primeiro passo, vamos partir para o primeiro ponto, o templo. Ficar admirado com o templo, quando o templo a ser admirado é você mesmo. Hoje Jesus habita em você, Deus habita em você, é esse templo, não é o templo antigo. Como nós sabemos, esse templo que os judeus amavam e que eles eram um tanto orgulhosos pela suntuosidade de tudo aquilo que fora construído. Se vocês fossem a Jerusalém, vocês iriam perceber que o muro de arrimo que segura a terra que Herodes trouxe ao Monte Ararat, que é o Monte das Revelações, é uma coisa assustadora. Eu não sei como conseguiram levar tanta terra e que o muro é imenso para dar arrimo a essa terra que foi colocada lá. E ali foi construído o templo, um templo belíssimo, de pedras ornadas, muitas devoções, e os judeus ficavam orgulhosos daquilo. Ali faziam as suas orações, seu culto a Deus e assim por diante. Eles eram orgulhosos disso. E Jesus vai dizer, isso é tudo muito relativo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E nós sabemos que no ano 70 da era cristã, de fato, fora tudo destruído. E hoje, aonde está a mesquita de Omar, era o lugar do templo. Então, muitos judeus ficam ali no Muro da Lamentação, lastimando, porque eles querem reconstruir o templo e não perceberam que o templo somos nós. Você é templo vivo do Espírito Santo. Você é templo vivo do amor. Se Deus, que é simplesmente amor, está em você, então você deve ser templo vivo do amor. Então não terá dúvida que você não terá medo e nem se perderá com situações de sinais evasivos pelas quais irão surgir. Porque se nós impregnarmos a nossa vida de amor, consequentemente eu vou amar a você e vou amar a mim mesmo. Porque se eu amar a Deus, que é simplesmente amor, eu vou me amar. E se eu me amar, eu vou amar o outro. E se nós nos amarmos mutuamente, não haverá guerra. Mas se faltar o amor, será o caos. E aí nós veremos a destruição. Então eu acredito que o sinal da palavra, ela quer simplesmente gerar um processo de conversão. Olha, muda a tua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Procura sorrir mais, procura enfrentar a realidade sem medo, sem preocupações exageradas que não vão levar a lugar nenhum. Tem pessoas que vivem com fruto da imaginação. Lógico que o medo ele é ambíguo, ele tem dois sinais. Existe o medo que é racional e o medo que é irracional. O medo racional é esse medo, não vou atravessar uma avenida sem olhar, uma avenida super movimentada, eu vou ser atropelado, posso ter um acidente, posso ficar inválido, posso morrer. Então é um medo racional. Agora, o medo irracional, o medo de viver, medo de enfrentar a realidade, medo de saber que eu posso ser uma solução ao invés de ser um problema, então isso é tudo fruto da nossa imaginação. Então eu penso que vale a pena viver. A palavra, lógico, ela tem um fruto de reflexão, ela poderia se aprofundar muito mais em outros aspectos, mas nós vamos ficar com isso. Olha, sabendo que o templo hoje somos nós. Outrora Deus habitara nas tendas, depois habitara no templo e hoje o templo somos nós, templo do amor, templo da vida. Mas se eu não me amar, se eu não amar a Deus com toda a força, com todo entendimento, se eu não entrar nessa dinâmica do amor, eu não me amarei. Aí eu vou ficar fazendo perguntas, por que eu estou aqui? Por que nasci aqui? Por que eu nasci com o nariz torto, ou nasci com não sei o que, não me aceita, não gosto de mim, não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, aí vai fazer uma confusão tremenda. E quando você tem um amor dentro de si, você vai amar a si, porque o amor está em você. Então você vai não somente amar a você, e quando você está se amando, você ama o outro também. Então, amor por si, amor à vida, e saber que nós estamos aqui para vencer as picuinhas, as invasões que estão sendo feitas dentro da gente. Eu estou lendo um livro agora, relendo um livro que eu acho muito interessante, aquele invasor que está dentro de você. Existe um impostor dentro da gente. O impostor que existe dentro de mim é o título do livro.
vale a pena a gente parar para pensar, porque quantos impostores entram e tentam dominar a nossa vida? Então, a partir daí, hoje, como vocês sabem, nós estamos sempre ligados ao CAPS-AD, que é um centro de atenção psicossocial, álcool e droga, e que é um problema de saúde pública, é um problema social gravíssimo e todos nós queremos pensar e refletir para não ter uma sociedade alienada. Uma sociedade alienada é uma sociedade que faltou amor. E se faltou amor, nós vamos buscar alienações, porque vamos achar, isso aqui é uma solução, e não é solução, é um problema. E nós vamos pensar sobre isso com dois convidados que eu trago hoje aqui, que pertencem ao AA, que eu vou denominar Antônio e José, e que nós vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre o AA, o que significa o AA, que todo mundo já sabe, mas nós vamos conversar, vamos situar, vamos pensar, vamos refletir, enfim, vamos poder trazer um momento de reflexão para mim, que para mim é importante, porque eu estou sempre, para mim que é importante, porque trabalho com isso e nunca sei nada. E procuro estar sempre aprendendo, porque a história de vida de cada pessoa ajuda a gente a pensar, a refletir e pode ser um exemplo para a nossa vida. Eu só me torno gente com gente, eu não me torno gente sozinho, muito pelo contrário. Eu me tornei gente com a minha mãe, com meu pai, com meus amigos, com aqueles que eu estou interagindo. E eu só consigo interagir na minha integridade. Enquanto eu estiver dividido, enquanto eu for autossuficiente, prepotente, achar que eu sou dono da verdade, jamais eu viverei a verdade. Eu preciso ser íntegro, totalmente íntegro, para interagir com as outras pessoas. Então, eu me torno gente com gente. Tem muita gente que às vezes fica um pouquinho assustada quando eu digo, olha, você se torna gente com outro tipo da sua espécie, não às vezes com um cachorro, com um gato, né? Porque às vezes eu vejo pessoas que tratam o cachorro como se fosse meu filhinho, minha filhinha, dá nome de pessoas. Espera um pouquinho, eu acho que está havendo uma confusão de valores aí. Eu devo amar meu cachorro, também tem, mas devo amar meu cachorro como um cachorro, não como gente, que pensa como gente, não. Eu devo amar aquela pessoa, muitas vezes, que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, que não gosta talvez de mim, mas é com ela que eu vou aprender, não é com aqueles que me aplaudem, aqueles que estão comigo, mas aqueles que me fazem pensar. Então, vamos dar início ao nosso programa, saudando os nossos convidados. Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Seja bem-vindo. É um Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obrigado porque aceitou o nosso convite. E boa tarde, José. Boa tarde, né? Por nós estamos aqui, né, reunidos. E com alegria de poder passar uma experiência de vida de vocês que vai ajudar a gente a pensar. Agora há pouco eu estava dizendo, como vocês ouviram, a gente se torna gente com gente. Como é importante a gente precisar do outro, né? Porque quando a gente começa a ser autossuficiente, é sinal que a gente está se perdendo, né? Nós pegamos e dizemos, eu sou melhor do que você, sou melhor do que você, sou melhor do que... Não, sou melhor do que ninguém, somos iguais, somos da raça humana e devemos buscar a solução para os nossos problemas juntos. Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso, essa coisa de preconceito, de maldade, isso deve ser extinguida dos nossos ambientes, dos nossos lares, das nossas convivências e procurar realmente uma solução. Então, é uma alegria podê-los receber e, como eu estava dizendo, a gente sempre une, é um trabalho de rede, porque o CAP só funciona com rede, como uma rede, a gente lança para pegar tudo quanto é espécie de peixes. Vamos pegar tudo que tiver, a gente pega um diferente do outro, mas todos nós vamos fazer uma boa pesca para a gente pensar e refletir e ajudar muitos daqueles que hoje enfrentam um problema com o álcool e que vocês conseguiram vencer, né? Então, vocês vêm aqui como uma solução e a gente fica muito feliz por isso. Então, eu queria perguntar para o Antônio, quando é que surgiu o AA? O que significa AA? Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver esse problema comum, que é o álcool. Isso. E aonde que surgiu isso? Surgiu nos Estados Unidos, em Akron, em 1935, por duas pessoas. Um era corretor da Bolsa de Valores e o outro era um médico cirurgião.
E os dois, eles eram tinham realmente... Eram alcoólicos? Alcoólicos. Um, Dr. Bob, né? E outro, o Bill. Então está bem dentro daquilo que eu estou falando para você, né, o Antônio? E que eu estava falando para vocês e falando com os nossos irmãos lá em casa. De pensar que a gente se torna gente com gente. Vamos nos unir e vamos tentar um ajudar o outro, né? Tem um trecho da palavra que Paulo escreve, ele vai dizer: suportai-vos uns aos outros. E lógico que a palavra suportar não é apenas aguentar, como muita gente, eu tenho que aguentar você. Não, é dar suporte para o outro, né? Eu quero dar suporte para a nossa vida e saber que aqui nós estamos não de férias, nós estamos aqui para trabalhar, né? E vamos trabalhar incansavelmente, porque tem muita gente que não quer problema nenhum, né? E quem não quer problema, tem mais problema, não é verdade, Antônio? Fala assim, eu não quero problema nenhum na minha vida, mas como é que não? A gente está cheio de problemas. São os problemas que nos ajudam a viver. Eu muitas vezes peço muito isso a Deus. Senhor, dá-me problema, mas por favor me dê força também para que eu possa enfrentar a dificuldade da vida. Porque senão a gente vive muito no princípio de prazer. E no princípio de prazer está cheio de pulsão de morte, porque eu não quero problema nenhum, é sinal que eu estou mais morto do que vivo. Uma pessoa que não quer problema, ela está morta. Ela não tem dificuldade nenhuma, não existe isso, né? Não existe. Muito bem, Antônio. E você falou que surgiu em 1935, na década de 30, portanto, nos Estados Unidos. Com duas pessoas que tinham o mesmo problema, né? Eles chegaram à conclusão do seguinte, que duas pessoas conversando com o mesmo problema, resolve. Ótimo. Resolve. Isso. E essa Irmandade de Alcoólicos Anônimos já existe no mundo todo. Porque ali nós temos católicos, protestantes, crentes, judeus, todo o segmento, né? Porque o único propósito de Alcoólicos Anônimos é transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Existe uma saída, sim, mas a pessoa tem que querer. Se não quiser, não tem AA, não tem OO, que faça com que ele pare de beber. Porque a programação de Alcoólicos Anônimos é muito simples. Um cidadão complicado como eu. É simples. Da onde veio essas nossas literaturas? Da experiência e do conhecimento. De quem? Da medicina e da religião. Deixa eu até fazer uma perguntinha para você, cortando você, sem querer cortar. Você me deu essa literatura, né? Ok. Alcoólicos Anônimos, eu agradeço muito, porque eu tenho certeza que aqui tem histórias de vida que não só vai ajudar a mim, mas toda a equipe lá do CAPES, porque isso aqui vai provocar, com certeza, nossas reuniões. Estímulo para a gente pensar, refletir, e cada palavra, cada reflexão, com certeza vai nos ajudar a pensar com seriedade naquilo que nós estamos fazendo. Porque a gente sabe que tem muita reincidiva, né? Tem muitas pessoas que frequentam o CAPES e a gente tem um projeto e depois ele tem uma reincidiva. E a gente não vai desistir deles nunca, né? Assim como Deus não desiste da gente, nós não vamos desistir. Então você falava da literatura agora. E essa literatura como que pode ser encontrada? Só em grupos de alcoólicos anônimos. Só no grupo? Só no grupo. Então um familiar que queira ir lá frequentar, ele pode adquirir. Ah, entendi. É tudo a preço de reposição também, né? Nós não ganhamos nada com isso daí. Que a nossa Irmandade não aceita doações de fora. Não aceitamos. Porque se nós tínhamos dinheiro para beber, nós temos dinheiro para se manter. Maravilha, que bonito isso. Então, quer dizer que vocês se viram. E pode notar que viverás com o soro de seu rosto. Isso. Tem alguma coisa a ver. Então a nossa literatura realmente ela é muito abençoada. Esse livro azul, ele realmente está escrito aí, a base da nossa Irmandade. Tem 12 passos, que é para a nossa recuperação. Eu estava vendo aqui os 12 passos, inclusive o primeiro deles, que é aquilo que também que tem no nada. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool. O álcool dominou vocês, né? Exatamente. Não é isso, José? O álcool dominou você também. Sim, é admissão e rendição, né? É o primeiro passo. Admitir que nós somos impotentes, né? Que se vocês se renderem ao primeiro gole, voltam novamente. Com certeza. É a doença da compulsão, segundo a medicina, né? Que nós se baseamos muito em fatos concretos como esse daí.
Alcoólicos não foi inventado, não. Isso daí já tem. As pessoas da sociedade, para mim, já falavam, me alertavam a respeito dessa minha dificuldade. Antônio, quando você não bebe, você é um. E quando você bebe, você é outro. E você não percebia isso? Eu não percebia. Que interessante, né, Antônio? Mas por que você acredita pelo que você não percebia? Pela resistência ou porque você achava que não bebia, que você estava tranquilo? Eu acho que, espiritualmente falando, para cada um de nós, Deus tem um propósito. E o meu, né, foi encontrar esse meu fundo de poço, né, para que no fundo de poço eu encontrasse água cristalina. Eu entendo. Eu também acredito que Deus quer que a gente viva intensamente, né? Mas de repente, dentro da nossa liberdade, a gente se perde um pouquinho, né? Porque Ele nos deu a vida com tanto amor, com tanto carinho, com tanto empenho. Quando a gente olha, nós que somos cristãos, quando a gente olha toda a dádiva, todo esse presente que fora Jesus e que deu a vida por nós e pagou por um preço tão alto, como diz Paulo, Jesus pagou por um preço altíssimo pela sua libertação e de repente nós somos escravos de uma situação que nós pensamos que na nossa liberdade, que é confundido com libertinagem, a gente acaba se envolvendo de maneira errada, né? E seria então interessante a gente parar para pensar, não, pô, Deus me deu a vida para eu ser livre, para eu ser capaz, para que eu possa plantar o reino de Deus, e de repente a gente acaba indo numa situação totalmente contrária àquilo que Ele queria, né? Mas enfim, nós vamos voltar a conversar. Só queria saber, aqui no Brasil, quando que começou o AA? O AA, ele veio para o Brasil em 1947. Depois de 12 anos, então. Depois de 12 anos no Rio de Janeiro. Quem é que trouxe? Haroldo. Haroldo. E esse mesmo Haroldo veio para São Paulo em 1950. Só que aí ainda não estava sendo formado, né? Porque fundado foi em 1935. Os outros, no meu entendimento, é formação de grupos. Então, aqui em São Paulo, foi realmente instalado o primeiro grupo há 50 anos atrás, 1965. 65. Isso. E foi por esse Haroldo também? Haroldo também. Ele. Mas ele conhecia o grupo dos Estados Unidos? Quando ou como que foi que ele não sabe como ele teve esse contato? Ele era marinheiro, né? Então, ele viajando... Alcoólico também? Alcoólico. Conhecia praticamente os 12 passos, né? E ele sentiu que realmente ele precisava transmitir essa mensagem. Não era nenhum São Francisco de Assis da vida, mas ele gostaria de dar de graça aquilo que ele recebeu de graça. E está aí no mundo todo, né? Existe essa irmandade que realmente não só prega, mas pratica a honestidade. Honestidade que eu digo foi quando eu decidi parar de beber. Chega de sofrer. Chega. Então... Mas isso teve influência de outras pessoas, o Antônio? Teve a influência, sim, dos meus patrões, dos meus amigos, sua esposa, de um poder superior, que nós chamamos de Deus, certo, da minha esposa, da minha família, né? Então, eu tive que tomar uma decisão. Em 1992. O Grupo Votorantim... Ele começou aqui em Votorantim em que ano, então? 1990. 1990. Aqui na igreja, na Matriz. Depois nós passamos para Rua 31 de Março, ali no Comas, né? Depois nós passamos na biblioteca e hoje nós estamos instalados ali na Barra Funda, o Alfredo Maia, número 25, onde nós temos reuniões... eu fico feliz, não sei se você vai lembrar disso, mas eu que era o padre aqui na Matriz quando começou e eu incentivei demais para que acontecesse. Olha, sem saber, tá vendo, José? Sem saber o quanto a gente poderia ajudar a sociedade, né? A minha intenção era orar e trabalhar, né? Como a regra de São Bento. E abrir espaço para que a sociedade tivesse um lugar, independente de credo, nunca foi falado de religião lá, mas que tivesse um espaço que a gente poderia ceder para que as pessoas pudessem sair de uma solução. Porque você não pode imaginar o número de pessoas, de mulheres que eu atendia e reclamando dos seus maridos, né? Então, não bastava dizer para ela, olha, vá para a tua casa e vai fazer oração, mas eu tinha que ser a ação
dessa vontade de Deus. Então foi aí que eu comecei e motivado e assim por diante. Eu fico muito feliz de saber que nasceu ali com a gente. Então, e nós temos hoje, né, essas reuniões lá na Barra Funda, terça e quinta-feira, 19h30, e domingo, às 9 horas. Em Sorocaba nós temos 6 grupos também, né? 6 grupos em 6 Sorocaba. grupos em Sorocaba. Sabe né? localizá-los ou não? Temos o grupo Santa Rita na Igreja Santa Rita, Isso. na rua Bartolomeu de Guzmão, Não, né? isso. Assim de memória é muito difícil. Não, eu de entendo, lembrar, Não, né? tá bom. Mas frequentando, por exemplo, se alguém que pode estar vendo a gente pela internet e talvez tenha essa dificuldade de enfrentar essa realidade, né? E aí às vezes acaba ficando um contingente, só recorrer à Igreja Santa Rita que depois vai saber quais são os outros lugares também que tem em Sorocaba que talvez fique mais próximo à residência. O Grupo Central Sorocabano tem reuniões todos os dias. Todos os dias. Coronel Cavalheiros, né? Fica ali perto do terminal. Ah, tá. Então, Todos os dias tem reunião? todos os dias. Que horário você sabe? 19h30 horas. 19h30. Uhum. E atende só aquele que é alcoólico ou também familiares? Não, todas as pessoas são bem-vindas. Para que possa Todas lidar com as o problema, pessoas. né? Nós temos outra irmandade paralela nossa também, chamada Alanon, que é para familiares. Então, eles se tornam também uma pessoa, né, codependente do alcoólico, vivendo com o alcoólico, né? A pessoa também se torna, né, uma pessoa codependente. Então, essa irmandade maravilhosa, a esposa de Bill, né, realmente a Lois, ela foi uma das formadoras, fundadoras, né, de Alanon. Então, nós temos aí nas nossas mãos as ferramentas. Agora, é uma doença que o seu portador nega. Eu, bêbado? Não. Bebo com meu dinheiro, ninguém tem nada a ver com isso. Porque é uma doença lenta e progressiva. E uma droga lícita, né? Ilícita, Porque né? pode comprar a hora que quiser, ela tem Exatamente. facilidade. Tendo dinheiro, você abre as portas, né? Que coisa, como o dinheiro é permissivo, né? O dinheiro permite qualquer situação. Então, tendo dinheiro, ainda mais que é uma droga lícita, pode recorrer em qualquer bar aí, no supermercado, que a gente encontra com facilidade, né? No meu entender, é a doença da compulsão. Quem não é compulsivo por alguma coisa? Não tem dúvida, tem que tomar cuidado, né? Todos nós temos as nossas compulsões. Você falou muito bem, porque a compulsão, eu falo isso aqui como psicólogo, né, como psicanalista, a compulsão ela está sempre ligada a uma resistência do nosso id. A compulsão à repetição, a gente vive sempre repetindo isso porque há uma resistência. Como a resistência do superego a estabelecer culpa o tempo todo, que são instâncias psíquicas, né? Quando Freud determinou um pouquinho as nossas instâncias, ele falava, existe um ego, né, que é o nosso eu, existe o superego, que é o nosso super-eu, e existe o id, que é totalmente inconsciente. Então ele dizia que o ego, a grande resistência é fazer doença. Como a gente faz doença? Como tem gente fazendo doença aí? E não nascemos para ser doente. Quando a gente para pensar um pouquinho, olhando do lado cristão, dizendo assim, poxa vida, eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, não posso ser doente se eu tenho algo da divindade em mim. Mas onde está isso? Eu não tenho olhares para isso, eu quero olhar com meus olhos da visão, mas não é com os olhos da minha visão, é com os olhos da minha fé. Bem, então a resistência é fazer doença. E a resistência do id é a compulsão à repetição. A gente vive repetindo, achando que você tem ganhos secundários com a situação. Que nem a gente está falando, né? Você está falando um pouquinho, Antônio, do uso abusivo do álcool. Uso abusivo do álcool. Que a pessoa não reconhece que ela está usando. Ela começa e ela é teimosa, eu estou fazendo com o meu dinheiro, o dinheiro é meu, como que é? Não tem uma coisa do Zeca Pagodinho, uma música que diz, eu pago tudo que eu bebo, se quiser beber eu bebo, se quiser fumar eu fumo, eu pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego, não é assim? E muita gente, parece que é um hino que sustenta essa situação, né? É uma doença do ainda, né? Porque é uma doença lenta. Eu comecei bebendo pinga com groselha. Depois eu achei que a groselha ia me dar uma beira de uma diabetes. Olha, minha mente já estava voltada para o álcool. E chegou um dia, eu cheguei a beber álcool puro. Quer dizer que você começou com groselha, álcool a pinga e a groselha. Né?
A pinga e a groselha, que é um Isso. gostinho meio docinho, né? Isso. Aí você ficou com medo da diabetes. Diabetes. Que coisa, não, olha que coisa interessante. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, Antônio, depois eu quero conversar com o José também. Vou falar um pouquinho da história de vida de vocês, porque isso vai iluminar bastante. Então, um pequeno intervalo, voltamos logo em seguida. Estamos de volta para o nosso programa Amor à Vida. Você pode se programar. Pensa assim, eu preciso programar o meu dia. E se eu colocar amor em todas as minhas situações, em tudo aquilo que eu vou viver, com certeza eu vou vencer. Até você, dona de casa, você fala, puxa, está chovendo, eu precisava lavar roupa, e já começa a reclamar, e acha que vai ficar cheirando mal a roupa. Não começa a criar muitas situações, faça tudo com muito amor, com muito carinho. A chuva também é tão necessária. Então, tudo que a gente colocar amor, essa partícula condicional, se eu amasse mais, eu não teria feito talvez as coisas que fiz. Então, colocar essa grande pitada de amor que o Senhor coloca nos nossos corações, para que a gente possa vencer os problemas pelas quais a vida vai nos propor. Então, seja sempre bem-vindo em nosso meio e que a gente possa ganhar com o Antônio e o José que estão aqui hoje e que podem nos passar da sua história de vida aquilo que é importante também para as nossas existências. Às vezes a gente fala assim, mas eu não bebo, eu não tenho problema na família. Quem aqui não tem? E eu acho que a gente está sempre atento a saber como lidar com a situação, porque a gente se sente muito impotente diante da situação. Não só o fato de que eu tenho certeza de que eu talvez não vá beber, mas eu não sei se eu não tenho um filho, uma filha, ou algum parente que eu preciso ajudar. Nós estamos aqui para entrelaçar, trabalho de rede, não dá para viver sozinho. E agora há pouco eu estava falando com o Antônio, ele estava me dizendo que o propósito, o objetivo do AA não é parar de beber, mas é não... voltar a beber. Eu achei bonito isso. Quer dizer, o propósito não é parar, mas é não voltar. E que no fundo é isso aí, né? É interessante usar o verbo parar com voltar, né? E nós precisamos de ajuda. Isso. E nenhuma pessoa no mundo entende mais um outro alcoólico do que o próprio alcoólico. Como que é o pensamento? Nenhuma pessoa no mundo entende mais um alcoólico do que um outro alcoólico. É por isso que existem as nossas reuniões. Lá está escrito, quem você vê aqui, o que você ouve aqui, quando sair daqui, deixe que fique aqui. Isso aí, ótimo. Para que não se comprometa com outras situações, né? Então eu até diria assim, como que
eu estou falando agora aqui um pouquinho como psicanalista, né? Porque a terminologia não existe para o inconsciente. Tanto que se você falar para uma criança, não mexa aí, ela vai mexer. Porque o não existe para ela, ela está desbravando, né? A criança vive o inconsciente até formar o consciente ou a consciência a partir do uso da razão, que vai acontecer aos 7 anos mais ou menos. Então, por exemplo, dizer parar, ou então dizer assim, não voltar, então dizer nunca voltar, né? Recuso-me a voltar, para não dizer não, porque senão dá a impressão que a gente afirma, né? Recuso-me a voltar. É um pouquinho assim, que nem eu não quero cortar sua fala, é como dizia um psicólogo muito interessante, e que ele dizia, já me veio o nome dele, agora está me fugindo, recuso-me a envelhecer. Ele nunca dizia, não vou ficar velho, porque isso a gente vai ficar mesmo, mas ele recusava-se a envelhecer porque ele era um jovem dentro dele, né? Havia um jovem e que ele não deixava esse jovem envelhecer por nada na vida, porque senão a gente começa a ficar ranzinza, a gente começa a ficar preconceituoso, não aceita as pessoas, não aceita os mais jovens, porque hoje há um conflito de gerações, né? As pessoas hoje vivem cada uma pensando de um jeito. Hoje os jovens são terríveis da gente, principalmente as crianças, né? Pode ver criança hoje na internet, é uma coisa assustadora. Você deve ter seus filhos, seus netos, que eu quando preciso, às vezes, tem um rapazinho lá que frequenta a nossa comunidade, ele tem acho que uns 11 anos. De vez em quando eu falo para ele, me ensina uns negócios aqui, impressionante como eles sabem lidar com essa questão da tecnologia hoje, né? Bem, mas enfim, seja lá como for, mas o propósito é dizer, recuso-me a voltar a beber, né? Porque essa palavra nunca, ela saiu do nosso dicionário. Vivemos porque pode um dia acontecer, de cada vez. Mas eu dizer o nunca hoje, né? Só ou por nunca hoje, talvez. Só por hoje só tá por certo. hoje. Que também faz parte do Narcóticos Anônimos, né? Então dizer assim, esse nunca, eu quero unir um pouquinho esse recuso-me, né? Porque pode ter uma recidiva e não é pelo fato de ter uma recidiva que a gente vai deixar de... Porque no plano de Deus, né? Eu não sei o que está preparado para mim amanhã. Sempre eu vivo uma vida de exemplos. Agora, com certeza que o plano de Deus é que você seja feliz e alegre, claro, lógico. Esse é o plano dele, né? Agora, nós é que muitas vezes... Eu quero. Distorcemos, né? Eu quero parar de beber. Deus jamais gostaria que você fosse no fundo do poço. Ele tira você de lá, isso não tem a menor dúvida. E vai arrumar todos os meios para estar ajudando as pessoas a fazerem a história, né? Porque a gente pode dizer, eu falo muito abertamente isso, sabe? Que Deus não tem história, porque Ele não tem passado, Ele não tem presente, Ele não tem futuro, Ele não tem tempo para Deus, né? O Cronos nosso é diferente do Kairos, que é o tempo de Deus. É totalmente diferente. Para Deus é como diz Pedro, 1000 anos é como se fosse um dia como se fosse 1000 anos. Então não tem... Deus quer a nossa felicidade, nossa realização, mas nos deixa livre, porque senão seria manipulação, né? Então Ele quer realmente que você dê conta de tudo isso e que você seja feliz. Deixa eu perguntar um pouquinho para o José. José, como que foi? Você chegou a ter contato com a Sim, eu comecei, né? Na realidade, eu fui primeiro por Narcóticos Anônimos, depois que eu fui para o AA. Mas, na realidade, o Narcóticos Anônimos veio depois do AA. Mas eu me identifico muito com o AA, porque, na realidade, tudo começou com o álcool na minha vida. Eu, com os 15 anos que eu comecei, né, a beber, a primeira droga, né, que eu usei foi o álcool. E daí que começou... Que uma cerveja? Não, foi pinga mesmo, que meu Pinga? pai tinha pinga, né, na casa dele. Foi Você primeiro... sentiu uma necessidade, uma curiosidade? Como que é? Não foi um dia que eu briguei com a minha namorada, que hoje é minha esposa, foi o primeiro fogo que eu tomei. Daí ela fez café e tudo, amargo, aquelas histórias lá para curar a bebedeira. E daí que eu comecei, que eu tive o primeiro contato com o álcool. E as coisas só foram evoluindo, né? Que nem o Antônio falou, isso daí
é devagar, né? Eu não me tornei um bêbado da noite para o dia. Que a doença do alcoolismo, ela é lenta, é devagar, ela é progressiva. E o único remédio que tem para me deter ela, porque ela não tem cura, é os 12 passos do Alcoólicos E estar Anônimos. juntamente com outra pessoa, poder conversar, dialogar e se identificar com o outro. Com o outro, com a partilha. A ajuda de um alcoólito para outro alcoólico não tem paralelo. Não tem, ele não tem explicação. Gente conversando, foi o que foi falado no começo. Quando surgiu o Alcoólicos Anônimos, eles ficaram conversando 6 horas. Aí eles perceberam, o Bill e o Bob, que eles não tiveram vontade de beber. Aí que surgiu o Alcoólicos Anônimos e eles escreveram esses 12 passos aí. Interessante. Antônio, deixa eu fazer uma pergunta só paralela, não sei se se isso pode ser feito, mas enfim, a gente está conversando, né? Mas agora eu lembrei que quem falava que recuso-me a envelhecer é o Carl Rogers, que é um cara fantástico. É que tem coisas que a gente escapa da mente da gente, né? Nós somos, eu não sou uma pessoa infalível, eu sou falível, né? Por isso que eu falo, a gente precisa do outro para ajudar e crescer e tal. Junto com a A, já você pensou em fazer um trabalho de tabagismo, não? Ou não tem nada a ver? O que é droga? Droga é tudo aquilo que altera ou modifica o comportamento do ser humano. Certo. Nossa quinta tradição diz: sapateiro não vale de sua chinela. É melhor fazer uma coisa extremamente bem do que muitas mal feitas. Então, esse é o nosso jargão, né? Mas todos são realmente bem-vindos. Pela mera suspeita de você ser ou não portador dessa doença, procure ajuda. Então, mas isso que eu digo, se a pessoa, trabalha-se junto com o AA, pode-se trabalhar o tabagismo ou não trabalha o tabagismo? Nunca se fala do tabagismo lá. Nunca se fala, nem nos Narcóticos Anônimos também não. Não se fala disso. Não tem opinião sobre o açúcar, sobre o tabagismo, tanto é que tem mais de 99 irmandades, só entrar no Google, aí que usa... Que tem o antitabagismo. Que usa os 12 passos também. E como seria o... Que nem no programa passado, você deu a referência dos neuróticos, se não me engano. Neuróticos Anônimos, isso, Então, existe também, entrar no Google, vai encontrar, e como se chamaria? TA? Tabagistas autônomos? Isso. Então tá bom. Eu só estou perguntando porque uma das coisas que às vezes agrega é o álcool com o uso do tabaco, né? Às vezes agrega muito isso, né? Você chegou a usar tabaco também ou não? Eu uso até hoje. Usa o tabaco, mas não é dependente mais... Não. Você não... Não de uma forma compulsiva, né? Entendo. Mas eu pretendo, sim, com o uso dos 12 passos, amanhã ou depois, né? Deixar também. Deixar. Porque você não tem perfeição, assim, desculpa, não tem aparência de perfeição, desculpa a expressão. Você não tem aparência de quem fuma. Né? Não tem. Do que morreu Bill? Enfisema pulmonar. De enfisema? Enfisema pulmonar. Porque ele fumava? Quando eu parei de beber... Às vezes tem uma outra coisa que você desloca, eu né? dobrei o meu cigarro. Eu troquei os 6 pela meia dúzia. Entendo, Hoje já devagarzinho, com calma, né? Primeiro uma coisa, depois outra. Exato. É como você falou aí primeiro. dentro da sua literatura, né? Da literatura que vocês usam. Primeiro uma coisa para depois fazer outra. Primeiras coisas primeiro. Primeiro pensar o que está atrapalhando mais, né? Lógico que as duas situações são terríveis. E eu estou jogando aqui só para ver o retorno que vocês me dão, né? Mas a gente sabe que as duas situações são um tanto terríveis. Mas vamos vencendo a cada dia um propósito, né? E eu, quando alcoólico, eu não aceitava conselho. Dá conselho para um bêbado. Não aceitava, né? As pessoas, quando param de beber, isso é dito por pessoas da medicina. O QI dele é muito mais avançado do que uma pessoa que nunca bebeu. E quando ele está na ativa, também ele é um funcionário, é um trabalhador. Quantas vezes não chegar a mandar um currículo, uma empresa,
chegar para a entrevista e encontrar um conhecido lá. Esse é um bom funcionário, só que, ó, ele é um bom eletricista, só que, então nós temos como parâmetro para toda essa capacidade nossa, né, o álcool que elimina tudo. Tá certo. Deixa eu só fazer um pouquinho de uns avisos aqui. A Lourdes do Parque Bela Vista mandou um grande abraço para nós e disse que está aprendendo muito com o programa. Obrigado, Lourdes, pelo seu carinho. Dias, ele diz assim: os Alcoólicos Anônimos simplesmente salvou a vida dele e o casamento dele. Está há 2 anos levando essa mensagem. Que bom, parabéns, Dias. E que com você, quantas pessoas irão atrás de você, eu tenho certeza. São caminhos que a gente marca, né, Antônio e José? A gente vai passando e vai dizendo, porque às vezes eu vejo assim, tem pessoas, mas eu não consigo, não consegue. E é esse estímulo que vocês vão dando para esses feedback que acontecem que faz com que a gente continua voltando, que dá força. E estimulando o outro, né? A Isso, viver. Que bom. justamente. A Cira da Vila Nova, ela mandou um abraço para todos nós, para os convidados, Cira Turino. E ela disse que os 2 são vencedores. Está parabenizando vocês, que bom. É muito bom a gente se tornar um vencedor, né? Só por hoje. Só por hoje, não tem a menor dúvida. O seu Antônio Gaspari, lá da Vila Dominguinho, programa de conhecimento, o assunto é muito importante. Está gostando também e está parabenizando. A Marilu Massa, do Jardim Paraíso, mandou um abraço para todos nós e está vibrando com tudo isso, né? Então tem muita gente que assiste, tem gente que consegue a ligação, tem gente que não consegue. E a Valquíria Ferraz, do Jardim Europa, também manda um abraço para todos nós. Obrigado, Valquíria, pelo seu sempre carinho e sempre dedicação. Muito bem, Antônio, eu gostaria de perguntar um pouquinho a sua história de vida. Quanto tempo você chegou a ser um usuário do álcool? Quando o papai ainda era vivo, eu fui criado num certo tipo de educação. O papai chegava a falar, meu filho, se um dia eu pegar você com um toco de cigarro na boca, eu faço você engolir. O mesmo dizia meu pai. Mas um dia, querendo a vontade de um poder superior, ele partiu para uma outra vida. E quando ele estava ainda no caixão dentro de casa, chegou uma vizinha e falou, ai, Antônio, hoje você é o chefe da família. Mamãe sempre foi uma santa. Então, eu tomei as rédeas da família para mim, comecei a fazer tudo e mais um pouco daquilo que era impedido que eu fizesse. Porque você se tornou o chefe. Conheci o álcool, né? Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 20 anos. 20 anos quando eu conheci. Até então você não tinha usado álcool? Não, E nem cigarro? nem cigarro. Que coisa, né? Só quando eu era moleque, eu fiquei doente. O álcool me salvou a vida. Papai ia na casa de titio, porque titio era um dos melhores geleiros que tinha em Sorocaba, e eles bebiam vinho na hora do almoço. E eu, quando criança, fiquei olhando. E eu fiquei doente, de vontade de beber vinho. Que coisa. Então, mamãe em casa tinha aqueles remédios caseiros, né? Chá de chifre, hortelã, poejo. E levou ele numa benzedeira. A benzedeira falou, o menino está com vontade de alguma coisa. Tá com as bichas aguçadas, como dizia, não tava? Criançada não tem mais isso hoje, né? Mas eu disse que nem bucho virado, não tem. Aliás, não temos nem bucho, né? Mas enfim, né? Então, é engraçado. Eu contei para a mamãe que eu estava com vontade de beber vinho. O papai chegou do serviço, ficou brabo, né? Não se viu isso daí, não. E de tanto insistir, a mamãe falou, nós vamos perder o menino. A curadeira falou que nós vamos perder ele. E ele cedeu, foi lá no bar e comprou 1 litro de vinho. Mas eu não queria aquele vinho, eu queria o vinho da casa do meu tio. Ah, interessante. A vergonha dele era maior ainda. Ah, não! Na casa de Camargo, não. Camargo não vai de jeito nenhum. Bom, você sabe, nós vamos perder o menino. E cedeu mais uma vez. Eu não vi a hora de chegar o domingo. Quando chegou o domingo, eu ficava olhando. Ele chegou para o meu tio e falou, Camargo, preciso falar uma coisa para você. Eu falei, o que é, Bíblia? O meu filho está assim, está com desejo, com vontade de beber vinho, mas ai que vergonha que eu estou. Não, calma, traz ele aqui. Depois um pouquinho, né? Aí papai, que já era de tudo ou nada, não, é muito bom, encheu o copo.
Aí eu pá. Nossa, como eu bebi. O álcool me salvou a vida, quando eu era moleque. Mas por outro lado, depois, né? Depois, com o passar do tempo, mal eu sabia que eu tinha uma tendência para progredir a doença do alcoolismo. Tem muitas pessoas que bebem. Você tem na família algum que tinha problema de alcoolismo ou não? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Porque não é uma doença hereditária. Hoje a medicina, eles não provam que seja hereditária. É hereditária não, Tá mas muito, há identificações, né? está muito perto, São identificações, né? é. Mas, então, a minha vida, tem pessoas que bebem. É. Tem parâmetro, toma cerveja para. Alcoólicos não é contra a bebida. Não, de jeito nenhum. Nós não somos contra nada, né? Tá certo. Mas Alcoólicos Anônimos é alguma coisa extraordinária. Essas pessoas que fazem estudo de relações humanas, quando eles lêem esse livro, Alcoólicos Anônimos, eles chegam até a falar. Isso pode ser a salvação do mundo. Que bom. Nós agradecemos. Isso, que bom. Muito obrigado. Essa é a ação, né? a ação de uma das Muito pessoas que está obrigado, trabalhando. mas é só para o álcool e olha lá ainda. É isso aí. Bom, Antônio, nós estamos com o tempo esgotado, infelizmente o tempo passa rápido demais. Eu quero agradecer você, José, você, Antônio, de terem vindo aqui, mas eu gostaria que você passasse o endereço do AA aqui de Votorantim. E um telefone que, aliás, o telefone eu posso até dizer, o telefone que você encontra uma conversa, um diálogo, uma resposta, você que talvez está enfrentando esse problema, ou você da família. Então, anota bem aí, ó, 99852-0304. Quem vai atender é o Hélio. Aí conversa com ele. E conversa, fala, olha, eu sou da família, ou eu sou um alcoólico, sei lá, e aí nós vamos trabalhar tudo juntos. E o endereço fica onde, Antônio? Rua Alfredo Maia, número 25, Barra Funda, ao lado da Guarda Mirim. Tá certo, então tá fácil. E eu agradeço mais uma vez, então, a colaboração de vocês terem vindo aqui. E eu acredito que tudo isso é que soma a vontade de Deus, que está usando a gente como um instrumento legítimo e verdadeiro, porque nós estamos salvando almas, nós estamos atrás das pessoas e oferecendo gestos concretos, animados, para que as pessoas possam viver. Muito obrigado, viu, pelo carinho e pela amizade. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a vocês pela audiência, por estar ligado na gente, por poder pensar, refletir, e vão passando isso para as outras pessoas, porque não basta ficar reclamando, não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa, não aguento mais... Não, para isso. Para de reclamar e vamos agir mais, porque nós temos amor à vida, e o amor que é a solução para todos os nossos problemas, para as nossas dificuldades, porque o amor vem de Deus, é o amor que me faz forte e desejoso, é o amor que me impulsiona, é o amor que me capacita, é Ele que me faz alegre, porque o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. Que Deus abençoe vocês, a todos nós, e que tenhamos uma semana muito feliz. Muito obrigado, uma boa tarde, e que Deus nos confirme no seu amor. Amém.